E aí, fabricantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Hulk Genelli, sou design, produto sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E eu estou mais uma vez aqui com Alessandro Song. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Song, estou aqui para discutirmos sobre negócios, designs e... Designer, se a gente vai falar quem que é o designer mais bonito do país, Song, é isso? Estou para buscar, estou à procura. Alguém para indicar? Bota aí nos classificados. Song procura designer bonito. Pode ser designer, né? Não sei, designer? Sei lá. Bom, galera, eu e o Song, a gente está pensando aqui, né? Uma coisa que a gente estava pensando em discutir é uma... Acho que é uma coisa que acontece com muita gente, né? A gente, em várias empresas, vários negócios procuram a gente para perguntar se é melhor produzir aqui, produzir lá fora, né? Principalmente China, que você conhece bem, você foi muitas vezes, produzir aqui ou lá fora e tal. Acho que esse que é o grande ponto, né? Da gente entrar nessa discussão e tentar entender o que é melhor, né? Sim, justamente, o título do podcast é justamente isso, né? Importar da China ou fabricar no Brasil? Exatamente. Isso é o que nós temos discussão aqui agora, tá? Então, ou seja, não só importar, né? Fabricar na China e importar ou fabricar no Brasil, né? De uma forma ou de outra, fabricar tem que ser feito em algum lugar. As coisas não surgem do nada, né? Não, estou colocando isso, porque às vezes a pessoa pode se confundir e falar, vou importar algum produto que já está resolvido. Porque também tem isso, né? A gente tem aquele white label, né? Sim. Que são aqueles produtos que realmente algumas empresas como Samsung, qual outra que faz? A Samsung, como é que é o nome? Leadership, né? São empresas que fazem white label, né? Não, então, a Samsung não faz white label, isso é uma fabricação própria, tá? É própria, é própria. O que nós temos de diferença com relação a isso, tá? Tem dois termos que é conhecido no mercado do manufatureiro, que é OEM, OEM ou ODM, né? O que é OEM? OEM é basicamente produto fabricado por terceiros, onde você coloca a sua marca, que é o white label. É o white label, O produto já está pronto, os problemas já estão resolvidos, você simplesmente compra o produto e coloca a sua marca. Né? Inclusive, tem até alguns casos que compra o produto, põe a marca, e tem até um outro nível que é toda a tecnologia está pronta, aí o cara só vai fazer realmente, literalmente, a casquinha, né? Sim. Tem isso também. Então, a gente conhece como OEM, né? A grosso modo, terceirização da manufatura, da industrialização. Você só coloca a sua marca. Tá? Tem várias empresas brasileiras que já fazem isso. Né? Que empresas fazem? Tem uma que era Multilaser, faz muito isso. Multilaser, né? Leadership, Multilaser. Leadership faz isso. Gênesis fazia uma época, lembra? Depois só foi comprada. Sim, a Clone, né? Clone, eu acho que não existe mais essa marca. Clone de informática. Pode escrever. A Clone, a Gênesis, que era de informática, a Clone, que era de informática. Eles faziam muito isso. Né? E tem o UDM, que é? Quando o projeto original é seu. É a empresa que faz o projeto. Que é o orgulho que a Apple fica colocando. Quando ela fala assim, Design by California, né? Design by California. By California é meio isso, né? Sim, exatamente isso. Então, isso é conhecido como ODM, onde você manda um projeto, seja para uma fábrica no Brasil, lá fora, então o projeto é seu. Né? Então, pode ser um projeto patenteado, o que for, mas o projeto é seu. Então, existe uma originalidade, existe, digamos assim, uma certidão de origem, um certificado de origem, que é seu. É seu, tá? Agora, se você quiser que outros também tenham acesso, você pode vender como hobby, o que for, né? Inclusive isso é legal, né? Porque quando você tem... Quais são os dois termos, né? OEM, né? Original... Deu problema no Windows. Original Equipment Manufacturer, né? E quer dizer que você terceiriza a fabricação, você não apenas a fabricação, mas tudo, né? A inteligência, o projeto, tudo é de terceiros. E ODM, Original Design Manufacturer. Quando você faz o projeto, você entrega para outra pessoa fabricar. Tá? Mas a inteligência é sua. Que é o que a Apple faz. O que a Apple faz. A Apple não fabrica nada. Ela terceiriza tudo para a Foxconn. A Foxconn se encarrega de fazer equipamentos, funcionários, o que for. Né? Inclusive toda a inteligência de como vai ser produzido, né? Porque quando a gente fala de produtos assim, você tem vários componentes que vão vir de fábricas distintas e tal. Então, a Foxconn, né? A Foxconn, ela faz essa integração, né? Sim. É isso, né? Essa parte arquitetura do projeto, essas coisas, a Foxconn, ela auxilia muito nessa parte de juntar componentes, as coisas ela faz. Mas o projeto original é da Apple, tá? Por isso, eu acho que é até importante a gente levantar essa bandeira aqui. Qualquer produto que é fabricado no Brasil, projetado no Brasil, coloca um espelhinho nosso, né? Eu acho que tem que colocar. Design no Brasil,
né? O design by empresa em Brasil, porque eu acho interessante as pessoas, o pessoal fora do nosso país, saberem que o Brasil também projeta produtos. Sim, Né? sim. Não apenas coloca a marca, né? Eles também projetam produto. Então, eu acho interessante ter essa bandeira. Isso é legal. Eu não sei se isso acontece em vários países. Eu sei que em países de língua mais britânica, até na Europa, alguns que não precisam necessariamente de língua britânica, entendem muito bem que design não é desenho. No Brasil tem esse pré-conceito, então, às vezes vê, design, quer dizer, desenho externo. Não, é o projeto daquele produto como um todo, né? Quando a Apple fala design by Apple, tá o projeto inteiro, desde o hardware, do software, o desenho, qualquer integração que tenha lá. O mundo todo entende isso, né? O Brasil tem mais essa coisa, o desenho só externo. Não, é o projeto em si. Até porque a tradução é projeto, né? Então as pessoas entendem que, pô, foi projetado inteiro no país, não é só desenho, projetado inteiro. É que o design chega no Brasil com uma forma de alto padrão, alto luxo, né? Então existe essa coisa meio que errônea, não errônea, seria um amadurecimento. Vai amadurecer, chega um momento e fala, legal, design é projeto, isso a gente está levantando muito essa bandeira. Mas eu acho que vale a pena, tá? Designers que estão me escutando. Se um dia o produto de vocês forem fabricados fora do Brasil, mas o projeto for feito aqui no Brasil, coloque no LinkedIn, tá? Design no Brasil. Né? Uma coisa assim que para as pessoas lá fora entenderam. O Brasil também está. Inclusive nos nossos projetos, a luminária que está ali em cima, que é a campeã, e a gente coloca, né? A branca aí que está em cima, a gente coloca isso. Isso é importante. Agora, a grande questão, né, quando a gente fala sobre importação, exportação, ou produção, ou não, tal, é melhor produzir no Brasil, produzir lá fora? Quais são realmente os grandes empecilhos de cada um dos dois lados? E provavelmente a moeda influencia pra cacete, né? Sim, mas eu acho que eu iria um pouco antes de pensar em moeda e a forma da tributação também, tá? Tá. Eu pensaria primeiro a parte de cadeia de suprimentos, né? A cadeia de produção, né? Se existe toda a cadeia aqui no Brasil, quanto mais próximo a cadeia de você tiver os fornecedores, mais próximo a você, melhor, né? Segundo ponto, o público consumidor, o mercado consumidor, né? Acho que também isso é uma coisa importante. O Brasil é grande, então muitas vezes o público do Brasil já é suficiente para atender você conseguir atender a demanda, né? É claro que tem outros fatores que tem que analisar, né? Mas esses dois principais. Mas em relação à capacidade de consumir, tipo, a capacidade brasileira, são o quê? 250 milhões de brasileiros? Aproximadamente. Consumir, né, cara? Então, pô, é gente pra caramba, tá mercado, né? Sim. Tudo é que muita gente fora olha o Brasil dentro da população que existe no Brasil, né? Que eu acho que é o quinto ou sexto país mais populoso do mundo. Eu acho que é isso aí, acho que é isso aí. E eles olham muito para esse lado, É claro que tem outros fatores que temos que levar em consideração quando vai entrar aqui no Brasil, né? Mas focando nessa parte de produção no Brasil, se vale a pena fabricar aqui ou não, eu acho que esses dois pontos são mais importantes, tá? Cadeia de produção, se existe essa cadeia, está próximo a você ou não. E cadeia consumidores, consumidores. E a cadeia de produção também não pode estar próxima, mas eu acho que ela se comunicar entre elas, né? Porque no Brasil, às vezes, tem um pouco de falha dessa comunicação entre a própria cadeia, né? Sim, tem. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que funciona muito bem, por exemplo, a cadeia de produção de calçados no Brasil. Boa. Né? Então, tem tudo. Tem cola, tecido, a indústria de plástico, adesivo, tudo. Você consegue tudo aqui no Brasil. Então, toda essa costa disso no Brasil é super desenvolvida, que dá para ser tão competitiva quanto chinesa, por exemplo. Tá? Além de também, para importação, existem umas barreiras alfandegárias que acabam inviabilizando você importar, muitas vezes, calçados da China, por exemplo. Tá? Mas a cadeia de produção aqui no Brasil é muito desenvolvida. Tá? Então, isso é um ponto que também tem que levar em consideração. Outro produto também que eu vejo que tem uma cadeia de produção bastante desenvolvida aqui no Brasil, moveleira. Indústria moveleira aqui, de móveis de madeira, né? Madeira, assim. Madeira, metal, muito movimento, então. Então, assim, são produtos que eu acho que não justificam você fazer importação. Tá. Tem barreira mesmo tendo, porque assim, uma vez que a gente foi exportar, né, para os Estados Unidos, você me conta essa história, porque isso aí foi curioso pra gente. A gente produziu aqui a cadeira, que era grande e tal, a gente exportou para Miami. E aí o interessante, a gente estava num momento, será que manda montada? Não manda montada? Como é que a gente faz? E foi muito melhor, por causa da tributação, mandar desmontada. A gente teve 30% de desconto em relação ao produto, porque lá a gente tinha que contratar uma pessoa que ia montar e daí montava lá. Aqui no Brasil também a gente tem as vantagens tributárias, poder trazer as coisas montadas, montar, ganha vantagens tributárias, não? Isso aí também pesa, né? Então, dependendo da classificação fiscal do produto, você consegue pagamento de imposto, você traz
parte peças, né? Tá. Parte peças ele monta aqui. Não, mas mesmo quando produz lá, no nosso caso a gente tinha produzido tudo aqui Não. e mandava lá, desmontado. O fato de montar lá, Ah, tá. Mas aí é regra tributária, é regra afegada nos Estados Unidos. tá, Existe isso, mas no Brasil também, mais ou menos assim também. Se você traz parte peças, você tem vantagens de tributárias com relação a trazer produto para acabado aqui no Brasil. Uhum. Existe isso também, tá? Existe esse ponto. é meu celular, fica tranquilo, é meu celular. Esses caras podcast me dizem celular. Então existe esse ponto. Agora, outro, com relação a esses dois pontos. Agora tem. Peraí, deixa eu desligar aqui para você. Então, agora, por exemplo, dependendo do produto, vale muito a pena você fazer a importação, tá? E dependendo do que você fabrica, também o incentivo trazer parte de peças lá fora e para terminar a fabricação aqui no Brasil. Bom, quando você tinha uma empresa aí, a Viva Vento, né? Sim. A Viva Vento de ventiladores e tal, não sei o que lá, e tal. Você importava muita coisa da China, tipo motor, essas coisas? Ou como é que funcionava essa cadeia sua de produção? Tá bom, então, na ocasião que eu estava trabalhando com isso, essa linha de ventiladores, isso há muito tempo, tá? Faz tempo pra caramba. Eu não sei como está agora. Nos 2000, Mas aquela categoria de ventiladores que você quer, é turbo, valia a pena você trazer produto acabado. o produto inteiro, inclusive injetado, Tudo acabado. Por que valia a na pena? caixa. Na caixa. Porque até então a indústria brasileira não existia tantos fabricantes assim, dessa linha de produtos mais comerciais, Entendi. mais industriais. Então tinha abaixo de imposto? Então o imposto era reduzido com relação ao ventilador doméstico. Entendi. Né? Então por isso que eu trazia tudo acabado. Para incentivar justamente o mercado. Sim, justamente. Como não existe muita competição, muita concorrência, então o governo meio que tipo, tá bom, vamos liberar essa linha. Agora, se for colocar, por exemplo, ventilador doméstico, aí não, aí não valeria a pena importar, não. Aí vale a pena você, de repente, importar o motor e fabricar o resto aqui. A carenagem, os componentes, alguns componentes, fazer fabricar aqui. Tanto é que alguns fabricantes que eu sei que faziam isso. Importavam o motor. Não, achava que você ia fazer isso, já que você importava. Não, da época de ventiladores, não. Aí tem alguns fabricantes que importavam o motor, o resto fabricava aqui. A plástica, as chaves, o fio, o cabo que era fabricado aqui. Para a minha categoria de ventiladores, existe foi uma coisa de mais de 10 anos atrás. Sim, há 15 anos atrás. Eu não sei quando agora. 2007. Não sei, faz muito tempo. 2006, Tudo é que foi a última fábrica que eu tive, somente por isso, tá? Agora, discutindo sobre se vale a pena fabricar aqui no Brasil ou importar, seja da China ou fora. Tá. Acho que é justamente isso. Acho que o primeiro ponto a gente ver isso, né? A cadeia de produção. Poucos consumidores têm, tá? E é isso que tem que verificar. Agora, se você vê que a cadeia de produção é deficitária, não existe, eu recomendo seriamente buscar uma alternativa lá fora. Tem algumas coisas, né? O pessoal, a gente está falando aí de produtos finalizados, mas tem muitas histórias aí, a gente até passou por algumas já, projetos que a gente faz aqui na casa, de fazer molde lá fora. Já teve momentos em que fazer molde lá fora foi muito mais barato, né? E teve momentos, inclusive, um dos penúltimos projetos aí que a gente fez por um tempo, foi muito mais caro fazer lá fora. Vale a pena fazer realmente molde lá fora? Não vale? Por questão, agora eu estou falando assim, por questão de qualidade, de eficiência, porque tem duas coisas, né? Tem a questão de custo, mas também tem a questão de prazo. Lá, assim, lembra quando a gente fez molde lá fora, projeto, era um molde que aqui no Brasil eles estavam pedindo 90, 120 dias para ficar pronto. Os caras, pediram, assim, no máximo 45 e estava pronto em 30. Já estavam mandando embarcar em 30 dias já, o molde pronto. Em termos de velocidade de molde, eu não sei como está agora, mas o último projeto que nós fizemos, por causa do câmbio, não vale a pena fazer lá fora. Eu preferi fazer aqui. Tá? Mas por causa de uma questão cambial, que até então a gente fez um cálculo aí e fazer lá fora ia custar o dobro de fabricar seu molde no Brasil. Era 700 contra 300, uma coisa assim. Era um pouco mais do dobro de fabricar no Brasil. Só que é engraçado, porque usando aquela moeda aqui, até aprendi com você que é a moeda McDonald's, né? Que a gente fala. Índice Big Mac. Índice Big Mac, né? Que assim, é poder de compra, né? Então, quando você faz essa comparação, assim, quanto sua moeda pode comprar, quanto a moeda do outro pode comprar, você fala alguma besteira, isso, mas, assim, mesmo assim, acho que saía. Ele estava de 300 mil para 170 dólares, né? 170 mil dólares, né? Mais ou menos isso. 150 mil dólares. Só que, assim, pela moeda do Big Mac, teoricamente, ainda valia a pena, né? Se for isso. Só que pelo chain, não, né?
É muito engraçado, porque por essa moeda, ou seja, por essa é uma moeda para você poder equivaler poder de compra, né? É uma brincadeira esdrúxula que às vezes eu faço, que só para dar um exemplo, é assim, você ganha US$ 1.000 nos Estados Unidos, você compra o PlayStation 5 na hora, né? Você ganha US$ 1.000, você ganha R$ 1.000 no Brasil, você precisa economizar quase o ano todo para você conseguir ganhar 6 meses para você conseguir comprar um PlayStation. O índice é legal porque ele calcula esse tipo de coisa, né? Então, assim, mesmo assim, quando a gente vê o carro, ainda custava mais barato, né? Porque se a gente fosse fazer assim, era tipo 170 conto, 350, mas devido ao cambial acontecia muito isso, né? Então, isso também é uma flutuação muito importante de mercado também para você tomar as decisões. Assim, a importação, para mim, ficou inviável. Começou a ficar inviável a importação quando o câmbio sofreu deu um salto assim de 30 a 30% da onde podia. Isso aconteceu no período. Não, foi mais ou menos 2007, 2008, quando teve Quando teve o crash da coisa dos nos Estados Estados Unidos, Unidos, a bolha imobiliária. a bolha imobiliária. O dólar deu uma estourada. Imobiliária. Porque tem dois momentos. Na bolha imobiliária deu um puta problema, e depois em 2013 também deu outro problema, que eu não lembro o que foi, acho que foi o reflexo disso, não lembro o que é. Não, foi 2013, teve um quarto de 2013, que houve um salto gigante do câmbio, que isso acabou inviabilizando a importação, no meu caso, de ventiladores, que até então era 100% importado, né? Mas isso, o câmbio é outro fator importante para ser considerado se vale a pena importar ou não, tá? Isso também tem que ser levado em consideração. Tá? Eu diria que seria o terceiro fator se justifica você importar um produto ou não. Agora, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de mão de obra, existe efetivamente alguma diferença? Brasil, China? Existe uma grande diferença em termos de tecnologia, sim. Tá. Lá na China, em termos de produtividade, é muito maior que... É maior mesmo. É maior. Não produtividade, tecnologia. Tecnologia para a produção, capacidade de produzir de maneiras diferentes, métodos diferentes, com custos. Sim, tem. Eles investem muito em tecnologia justamente para aumentar a produção, porque lá é volume, lá é produção. E, cara, a gente tá falando de volume. Eu lembro que uma vez, não lembro se foi você comentou um artigo ou algum lugar que eu li, que era assim, era absurdo, porque assim, uma cidade do interior consumia mais que o Brasil podia consumir, assim, por um produto que tinha. Tipo, então valia a pena fazer, e daí quando o cara ia lá, vou produzir um negócio no Brasil, mas eu quero fazer só tanto. Cara, se a quantidade que você quer, uma cidadezinha do interior minha, consome. Não, tem. É que uma cidade às vezes uma vila na China tem 3 milhões de habitantes, cara. 3 milhões, cara. Sabe? Os números são muito Que varia o quê? Se a gente fosse fazer a comparação, óbvio, grosseira, mas quando você fala uma cidade de 3 milhões de habitantes, você fala o quê? Uma cidade do quê? De tamanho do quê? Cidade, sei lá, uma cidade de... Quanto são habitantes no interior de São José dos Campos, por exemplo? São José dos Campos, tá? Tem mais ou menos deve fugir muito desse contexto, número de pessoas. É uma cidade de médio porte no Brasil. Uma cidade de médio porte, né? Então, corresponderia a um bairro lá. Quase, Campinas tem mais, Campinas já tem mais gente. Sim. Então, mais ou menos isso, esse número a gente leva em consideração, né? Mas você tem que analisar que o volume de compra que você consegue fazer de um produto, você vale se é viável ou não trazer para o Brasil para vender, né? Acho que esse é um fator que tem que ser considerado. Câmbio é um fator muito importante para ver se vale a pena você importar ou não. Tem uma outra coisa também, que tem um projeto que a gente fez, né? Que você fez a análise para poder fazer a viabilização. Que é um negócio interessante que aconteceu nesse projeto, que foi, tudo bem, produzir no Brasil até daria para produzir, eu lembro que tinha até uma pegada aí que talvez ficasse elas por elas, mas o que viabilizou muito produzir lá fora, primeiro foi a velocidade, que a gente já comentou, que era um absurdo a velocidade, o cara estava em meio ano, uma coisa que o cara em 30 dias resolveu tudo, isso a gente viu acontecer, né, no cara que a gente fez consultoria, mas é um negócio interessante que é, olha, se você pretende exportar, se você pretende mandar para fora do país, é melhor produzir na China porque você tem alguns encargos que você não precisa pagando. Porque vem para o Brasil, você vai pagar encargo, depois você vai exportar, pagar outro encargo, tem toda essa logística. Foi uma inteligência em cima disso também, que é importante entender, né? Sim, justamente. Outro ponto para você analisar se ou fabrica no Brasil ou fabrica fora do Brasil, no caso que estamos falando da China. Se você for querer vender para o mundo todo, tá? Eu recomendo fortemente a fábrica fora do Brasil, na China. Tá? Por que isso? Primeiro porque, em termos de logística, tá? Burocracia para fazer exportar na China é muito menor que no Brasil. Tá?
Isso tem que ser levado em consideração, tá? Nesse caso que você está dizendo, que a gente conseguiu viabilizar, é justamente isso. Falar, é um produto que foi o ODM, né? Tá. Porque é um projeto brasileiro, Aham. ele é 100% brasileiro, onde ele tentou fabricar aqui no Brasil, tá? Buscou parceiros aqui, não deu certo. Puta, ficou buscando dentro dos dois. 6 meses, 7 meses, ele não saía, não chegava numa solução, tá? Ele foi na China, tá? China, questão de um mês, o cara já tinha resolvido todos os problemas. Tava dizendo. É, Ele então, mandava imagem do produto sendo feito. mandava imagem, depois mandou uma amostra, aprovou a amostra e falou, ó, vamos dar pau, tá? Nesse caso, qual foi a melhor caso? Melhor situação? Ele não veio para o Brasil, vende para o Brasil. Importa para o Brasil, tá? Via container, Tá. importa container no Brasil, nacionaliza, tá? Paga imposto, mas direitinho. Para o mercado brasileiro, vende direto para o Brasil. Importa e vende para o Brasil. Mas ele tinha muita gente querendo comprar nos Estados Unidos. Europa também, né? Inglaterra, Alemanha, tá? E tinha muita gente querendo comprar nesse caso. Então, nesse caso, pelo trabalho que nós fizemos, vamos falar, é mais viável você fazer a venda direto da China para a casa do cara que quer comprar do que você fazer importação para o Brasil, pagar todos os impostos, mas depois tem que fazer uma exportação que você vai gerar novos encargos também para mandar para os Estados Unidos. Aham. Tá? Faz direto, essa triangulação direto da China para o caso do seu cliente. Inclusive tem um negócio curioso, porque uma vez um cara que trabalhava com importação e tal, o serviço dele era tipo fechar containers para trazer para o Brasil. O cara, quando fechava o container, ganhava 250 mil reais. Consolidação de container. Isso eu estou falando de uns 10 anos atrás, talvez. Então, hoje até mais, talvez. Só para fazer isso, que não é só. Mas tinha um negócio interessante que ele falou naquela época, que você pode compartilhar o container, né? Então, como você tem um container que cabe muita coisa, e daí o cara vai compartilhando o container, né? Tipo, a sua produção é tanta, então ele vai organizando esses containers, estruturando esses containers para, né? Vai fazendo várias amostras para ver questão de logística, para onde vai mandar, tá? Dá para fazer isso tranquilamente, não vai onerar custo, né? Você fechar um container é muito mais barato que você fazer um compartilhamento desse? Então, existe, o custo também cai bastante, tá? O custo, primeiro, você consegue, como você tem um volume maior, a fábrica consegue um preço melhor. Não, mas tirando fábrica, assim, fábrica é mais... Tem, porque você, container mesmo. É como se você, vamos pensar aqui fazer um paralelo com uma transportadora, né? Se você vai fechar um caminhão para trazer um produto de você, é um preço. Se você vai trazer vários produtos juntos, os produtos dentro de um caminhão com vários outros clientes dessa transportadora, o preço é outro. Tá? Chega a ser 3, 4, até 5 vezes mais caro que você trazer um produto fechado. Mas aqui tá. Mas se um caminhão fechado, eu vou ter que comprar 50 mil reais de produto. Tá? Se eu dividir um caminhão entre outros clientes dessa transportadora, de repente 5 mil, 6 mil reais de produto eu consigo trazer. Entendeu? Então, por isso que existe, o custo unitário acaba subindo, tá? Mas quanto você tem que reembolsar para você fazer essa importação, por exemplo, é bem menor. Entendeu? Você acaba pagando mais no seu custo do produto final. Mas o que você vai desembolsar, seu investimento é menor, por causa da quantidade que você vai fazer. Claro, se você tem dúvida se o produto vai ser viável ou não, vai trazer um container. Lógico. Vai no lote piloto e vai pagar o custo mais caro, mas tudo bem, já está testando. Mas, sei lá, você falou 5, 6 vezes, mas é 5, 6 vezes em relação ao preço que ia custar o frete. Não o produto, tá, gente? Então, meu produto custa 1.000, vou pagar 5 mil. Não é isso. O frete ia custar X. Da unidade em relação ao container fechado. Isso é que acontece, tá? Mas já falamos isso nas outras vezes, tá? Tanto é que a gente procura fazer esse trabalho dessa forma, tá? Para viabilizar a importação ou fabricação no Brasil. Se você quiser, pensa em vender para o mundo todo, tá? Pensa em fabricar na China, né? Na China, tá? A não ser que tenha uma cadeia de suprimentos aqui no Brasil muito bem consolidada, como de sapato, indústria calçadista, indústria imobiliária. Isso é outra coisa que eu ia falar, porque assim, a gente fala China, mas tem vários outros mercados. Bangladesh tinha alguma coisa, tipo Índia, Bangladesh, os chineses asiáticos, né? Que tem outros produtos ou outras coisas. Na China parece que tecnologia é o grande carro-chefe. Agora a tecnologia é mais barato, né? Por causa da cadeia, por causa do... Sim, tudo é fabricado ali, né? Então, tipo, por exemplo, hoje o iPhone, lança o iPhone, depois de 2, 3 meses já estão vendendo no shopping os componentes do iPhone. Sim. Entendeu? Então, porque tudo é fabricado ali. Tudo é fabricado ali, por mais que a indústria, como a Apple, tenta esconder, tenta manter em segredo,
Você não consegue fazer isso com um período muito longo, né? Sim. Porque amanhã depois o cara compra, começa a abrir, começa a descobrir os componentes, começa a fabricar os próprios componentes paralelo Ah, e começa a vender no mercado. não, o iPhone 4, 3, acho que foi 3, cara. 4 eu dou mais exemplo por causa do preço que eu sabia dele. Mas o 3 acho que foi isso. Os caras lançaram, eu tava tendo puta raiva do 3, do 3G e tal, do GS. Que um mês depois já tinha os iPhones, né? Uhum. Já tinha as cópias, Sim. com alguns componentes que tinham dentro mesmo e outros que não tinham nada a ver, mas já tinha a cópia. Pelo menos a carcaça já era igualzinha, sabe? Um negócio assim. Um mês depois do lançamento do próprio iPhone. Sim, sim. Em termos de tecnologia, eles são muito rápidos nesse sentido. São muito, muito, muito rápidos. Tá? Então, daqui falar, quero fabricar um teclado. Cara, quem sabe, será que vai vender esse fabricar um teclado no Brasil? Então. Eu que melhor você, ou fazer um projeto de ODM, né? Como você faz o projeto, ou fazer OEM. Você vai chegar, comprar pronto e colar sua marca, como muitos fazem aqui. Que para começar uma empresa é o que precisa, né? Sim. Começar uma empresa para você posicionar, começar a vender, às vezes vale a pena fazer isso. Uma coisa que até conversando muito com você, né? Tipo, faz tempo aí, mas está conversando muito sócio, né? Foi uma coisa curiosa e um amigo meu também, que agora mora em Portugal, tal, tava comentando, cara, a China tá deixando várias regiões, tá deixando de ser essa coisa escravocrata, realmente está começando a entrar essa questão de tipo questões trabalhistas e tal. Tá acontecendo essa transformação, né, em alguns pontos da China, né? Tá, mas o que acontece? É orgânico. Tá? Orgânico. Quanto maior educação a população tem, quanto mais fábricas tem, quanto mais mão de obra é exigida, automaticamente aumenta o salário das pessoas e as pessoas têm que ser mais qualificadas para poder fazer o produto, fazer o trabalho. Tá? Mas isso de forma orgânica. Se falar tem sindicato, cara, não tem sindicato na China. Não sei, Entendeu? Assim, em termos assim, a relação entre empregador e empregado na China é totalmente diferente. Tipo, sim. Fez um bom trabalho, continua, fez um bom trabalho, tchau. Não, mas isso não precisa ir longe. Estados Unidos, assim, cara. A grande reclamação dos Estados Unidos. A gente fala, China, mas eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, porque é engraçado. Fala da China, fala, trabalho escravo. Não é tudo trabalho escravo, gente. Não é mais assim. Não é mais assim. E Estados Unidos, eu gosto de dar exemplo que é assim, leis trabalhistas. Aqui no Brasil é super protegido, né? Nos Estados Unidos, muita gente fala, cara, você está fazendo trabalho, de repente o cara não gostou do seu trabalho, ou você pegou um gestor novo que não foi com a tua cara, tchau no dia seguinte. E, tipo, tchau. Tipo, acabou. Não, então, justamente, mas são estruturas, né? São leis, né, diferentes. Mas ali no caso, a China sempre que eu trabalhei com chinês, eu fiz sócio empresa com chinês aqui no Brasil, então eu sei como é que eles pensam, como é que eles trabalham nesse sentido. É isso mesmo. Você não faz um bom trabalho, desculpa, vou trazer outra pessoa para trabalhar no seu lugar. Sim. Tá? Meritocracia, cara, é meritocracia. Uhum. Sabe? Se você está trazendo valor para a empresa, você continua, se não tiver, desculpa, eu vou trazer uma outra pessoa para trabalhar no seu lugar. Uhum. Né? Mas não existe uma lei trabalhista para isso, não, cara. É relação direta entre empregador e empregado. O mercado está bem legal, continua trabalhando comigo. Tá? Então é isso. Agora, se tem trabalho escravo na China, cara, os lugares que eu fui, cara, muito pelo contrário. Então, você falou eles estavam precisando de mão de obra. Era o contrário, eles querem buscar mão de obra. Tá? Então, tipo, não tinha mão de obra para fabricar aquelas peças que eles queriam. Eles correndo atrás de mão de obra. Tudo aí começou a vir muita gente de fora da China, tipo Filipinas, Indonésia, tudo mais. Eles tinham um pessoal, tinha muita gente do interior da China vindo para as capitais, para as cidades grandes, locais industriais, porque precisavam dessa mão de obra. Tá? Por quê? Porque as pessoas da região foram estudando, foram se desenvolvendo e, cara, não querem mais fazer trabalho braçal. Então, eles vão galgar outros setores que precisam de uma mão de obra mais especializada e com certo conhecimento. Então, vou pegar outra pessoa do interior que eu vou para cá. Agora, se é escravo, o cara não é trabalho escravo. Pode ter sido 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje em dia, cara, não é mais assim. É lei de mercado. É isso. É lei de mercado, cara. Tu paga o X, mas o cara paga o X mais 10. Eu tô indo para lá. Entendeu? Isso funciona. É isso que eu vi lá. Isso caralho, né? Sim, bastante. Pelo menos da indústria que eu tive contato, é assim, isso que eu vi. Porque eu gosto de comentar isso, eu gosto de conversar isso com você, porque você foi milhões de vezes para lá, você perdeu a conta, né, de quantas vezes você foi para lá uma época. Porque é meio igual, eu fico zoando igual americano olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, né? Lá tem macaco andando na rua, tem coisa, né? Lá é escravo em todo lugar, não, cara. Tipo, né? Tipo, eu já vi
Gente de outros países vindo e falando, caramba, mas São Paulo é desenvolvido pra caramba, né? É, amigo, Nova York, meu querido. Você acha tudo aqui, você acha mais restaurante diversificado aqui do que Nova York. Não, sim. Por isso, assim, eu penso muito assim, Para conceito. tem que pensar se o produto vai vender, não vai vender, se é viável importar, não vai importar. Tipo, essas questões sociais, cara, tipo, o que você pode fazer com isso? Você não está fora do seu controle. Entendeu? Então, você tem que pensar dessa forma, vale a pena importar ou não vale? Pô, se é viável fazer importação, então vou importar e vender. Não é viável, outros comprar fabricar aqui. Fabrica aqui, precisa de componentes lá de fora, então vou trazer componentes lá de fora e vou... Não, é que é legal comentar isso, porque você ouve ainda umas besteiras, né? A gente ouve umas besteiras, tipo, mas a China é tudo escravo. Cara, não é há muito tempo. Eu tô falando isso porque eu já vi gente falar, pô, tá produzindo na China? Comigo, já aconteceu antes da gente ser sócio. Falei, mas na China todo mundo é escravo. Eu falei, cara, não é assim, meu. Tem 5 capitais gigantescas lá, com produções absurdas. E não é mais assim que as coisas funcionam. Não tenta achar que é uma coisa que o cara tá no meio do barro. Não é assim, cara. Não, como eu te falei, eu não conhecia o interiorzão de lá. Não sei dizer o interiorzão de lá. A zona rural de lá, não conheci. Eu fui no lugar que até então, um pouco tempo atrás, era uma zona rural, que era uma zona de complexo industrial gigantesco. Onde é? Então, eu fui numa província que é perto de Guangzhou, dá umas 2 horas de Guangzhou, que é um grande centro, onde Guangdong, né, onde fica Hong Kong, fica naquela região ali, onde fui das 2 horas. Ali tem, então, me falaram, Cola, 6 anos atrás, eu tinha Tudo mato. tudo mato, era zona rural. E abriu uma indústria gigante lá, e em seu entorno, desenvolveu toda uma indústria, uma cadeia de produção para atender eles, e ficava criando outras indústrias no esporte que eles, entendeu? Mas foi uma coisa orgânica, tá? É claro, o governo incentiva, o governo dá uma série de coisas, dá para dar um pontapé. Depois, depois a coisa tem que se virar por si, tá? Eu não estou defendendo o regime de lá, não estou eu estou vendo uma coisa, eu estou falando uma coisa que eu vi. Eu vi e conversei com as pessoas de lá. Tá? Vou pensando em fazer a zona industrial, com a correção de indústria da região. A coisa que eu vi funcionar foi de forma orgânica. Não foi uma coisa de top-down, assim, ó, tem que fazer isso. Não, cara. A coisa foi se desenvolvendo tanto que criou-se uma indústria naquela região para isso. E na China, assim como no Brasil, né, ou qualquer lugar do planeta, né, você tem também muitas regiões que são desenvolvidas em certos tipos de tecnologia lá. Sim, tem bastante. Tem tipo o Shenzhen, que é a parte de tecnologia, de eletrônica. Ali é hardware, né, na região. Ali, se quiser fazer, estou pensando em fabricar algum portátil, é ali, cara. Não precisa nem pensar no jeito, né? Que a região ela vai procurar. Quero saber de, sei lá, de utensílios domésticos, tá? Também tem uma região de utensílios domésticos. Entendeu? Quero de cerâmica, prato, já de cerâmica, tem tal região que é específico nesse segmento. É bastante calçadista, tá? A boa região tem calçadista. Sabe que, uma curiosidade, não sei se o pessoal sabe, a indústria calçadista da China, sabe que foi brasileiro que desenvolveu, né? Eu sabia que tinham brasileiros que tinham ido para lá, muitos, mas não sabia que tinham sido. Só o pessoal do Sul, tá? Eu não lembro qual região da China foi, mas era a indústria calçadista do Sul. Teve uma época que parece que estava no setor calçadista do Sul, estava em crise. Aí o pessoal do Sul começou a ir para a China para desenvolver esse mercado. Será que o pessoal de Cianorte? Acho que Cianorte tinha bastante coisa. Assim, eu acho que no Sul. Cara, eu não sei se é no Hamburgo onde tem pessoal de forte. Eu acho que é no Hamburgo. A gente foi lá, tem a indústria calçadista. Eu acho que é onde eu fui fazer acho que foi no Hamburgo que eu fui fazer o... É isso, a dinâmica com a dinâmica para Mattel. Se eu não me engano, foi lá que foi para desenvolver uma indústria, toda uma indústria dos DEF que o brasileiro desenvolveu, cara. Que louco. Sim, foram os brasileiros que foram lá, viram muita oportunidade e foram lá e desenvolveram essa a indústria calçadista do Brasil é muito foda, né? Fortíssimo. Forte, assim. Você comparar em termos de design, tem que comparar com o design italiano, cara, não fica devendo nada nesse pessoal. Cara, impressionante, né? Depois comecei a entrar nesse universo faz um bom tempo, acho que no IED aqui de São Paulo, que tinha, né, os professores que trabalhavam, isso foi em 2008, quando eu entrei lá, 2009. Cara, era, tipo, eu falei, caramba, a calçadista realmente é muito, eu já tinha visto coisas interessantes, mas é muito forte, cara, muito, e competente, é isso que eu quero dizer. Sim, forte e competente. Isso é coisa bem feita, sabe? E tem a cadeia toda, desde o design até o produto final, até a venda. E assim, um caso aqui, no caso dos calçadistas do Sul, trabalha com OEM. OEM, tá? Muita gente compra e coloca sua marca e vende e vai sim. Peru, Chile, esses lugares, que eu sei que da América Latina, compra calçados aqui, coloca a marca deles e vende lá.
é OEM também. Ah. Então, quer dizer, OEM não é só da China para o Brasil. Sim, Né? sim. Também Sim. fornece bastante OEM também fora do país, tá? Tá? A gente, né, dentro, quando a gente fez perfumaria, a gente chamava a gente procurava em algumas indústrias tinha várias empresas, né? Saint-Gobain, várias empresas, Nadir, era Saint-Gobain, Nadir e tal, é legal falar dessas empresas. Quando eu trabalhei para a Natura, vamos buscar e tal, e eles tinham, cara, um catálogo, eles tinham esse catálogo de todas essas subempresas, essas empresas que forneciam fazer uma vidraria para algumas dessas daí, né? Então, podia fazer um molde, tal, o vidro, não sei de vidro e tal. Cara, a quantidade de frascos standard que tinha, assim, era surreal, assim. Tinha vários frascos standard, ou seja, frascos com desenho estiloso, com formas, até com tampas interessantes e tal, mas várias pequenas empresas, inclusive aquela contém um grama, que é uma marca que cresceu espetacularmente, ela começou nessa pegada. Ela começou, olha, a gente não tem nesse momento a gente não tem capacidade de investimento para investir no molde, o molde é caro, você tem que ter produção e tal. Eles começaram a comprar esses estándares de algumas empresas dessas, óbvio, olhavam os frascos, compravam o stand e começaram a trabalhar com arte gráfica. Hoje eu acho que eles estão conseguindo já produzir, porque faz tempo que eles já cresceram legal, eles começaram com um quiosque e bombaram, né? Acho que é uma coisa a Chili Beans também. A Chili Beans também começou trazendo, importando, depois falou, agora a gente vai começar a desenhar umas peças nossas, né? Mas começaram desse jeito. Então isso é super normal, assim, dentro do próprio mercado brasileiro de perfumaria de alguns produtos, eles funcionam muito bem dessa forma. Assim. Eles têm um standard que você compra, faz a arte e continua. Sim, é de acordo com o momento da empresa, né? Sim. Não dá para fechar lá, não, eu quero fazer o meu próprio design. Cara, será que se o seu momento não for esse, faz o nome. Né? Compra pronto, coloca sua marca e manda bala. Depois de um certo momento, você fala, não, agora realmente justifica começar a fazer o próprio desenho. O próprio design, poder ter uma identidade própria, identidade minha. Isso é natural. Mas vai ser de acordo com o investimento, o que você quer, o que não quer. Mas, então, assim, produzir na China ou produzir no Brasil vai depender muito de que fatores? Cadeia, você está comentando? Sim, cada suplemento tem, se é um produto realmente tem fit com o mercado, tá? Se o mercado consumidor realmente quer esse produto aqui. Se questão também tributária, tem que pensar, analisar bem a questão tributária, questão custo Brasil, né? Custo Brasil, se também isso vai afetar ou não no seu preço de venda. No preço final. Sim, tributária, alfandegária, tem que analisar também. Custo Brasil. Tinha uma outra coisa falando que o Brasil às vezes dá uma pecada, que é custos muito diferentes em relação a tributações entre os estados, né? Já é interno, né? Já é uma briga interna que isso, infelizmente, não importa se você vai importar ou se vai fabricar aqui, você acaba passando por isso. Eu lembro que não lembro, puta, faz tempo, cara, quando eu trabalhava na empresa, eu fazia coisa de site e tal, e um dos maiores problemas era assim, não dava para criar porque assim, você vai fazer sei lá, vai fazer uma compra online. E era muito complicado fazer os cálculos, teve que ir estado por estado, levantando e tal, não sei o que lá, porque cada estado você transportar o produto era muito diferente do custo. Eu não sei como está hoje, mas até então o e-commerce sofreu muito com isso. Tá? Você vender de São Paulo para Bahia, por exemplo, às vezes você tem que colocar tributação diferente se comprar bem de São Paulo para Rio de Janeiro. Isso. E isso acaba afetando o seu custo. Então você que como é que eu vou calcular esse custo aí? Não só no custo, né? Até no escoamento do próprio produto, porque a gente fala que um país é grande, tem muita gente, mas, porra, imagina, você faz em São Paulo, pô, for comprar no Rio, comprar em outro lugar, pô, tá barato, aí chega no mesmo produto em outro lugar, puta, tá outro preço por causa dessas tributações. Né? Isso aconteceu, não sei como tá agora, mas até então, quem estava no lucro presumido, no lucro real, de e-commerce, não conseguia vender Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso, eu não consigo saber o custo de venda, o preço de venda lá, sabe? Porque eu não sei, cada semana muda a tributação, sucessão tributária, cada hora muda, cara. Então, tipo, como é que eu vou fazer? Aí não sei, parece que eles conseguiram entrar com uma portaria ali no Secretaria de Fazenda e conseguiram segurar, mas não sei como está isso agora. Mas existe essa barreira. Mas nesse caso de tributos estaduais, isso afeta, não importa se o produto importado ou nacional. Tá? Isso sempre acaba afetando, qualquer lado. Então, outro ponto justamente é isso que eu vejo. Se vale a pena importar ou não vale a pena importar, e fica dentro todo esse ponto. Tá? Agora, vou fazer um efeito prático. Aqui, por exemplo, nesse stand que nós estamos vendo aqui, o que não é importado, o que é fabricado no Brasil?
A nossa luminária é fabricada no Brasil, aqueles frascos da Natura são fabricados no Brasil, que a gente Não, o bode vai ficar no Brasil. Pega o bode que fabricado no só Brasil, balde, todos os baldes são um negócio do. Mas os bonecos tá aqui dentro, não. Mas balde fabricado no Brasil. Cara, antigamente a Estrela fabricada no Brasil já não fabrica mais, que tipo, eu lembro aqui do Playmobil, que agora está sendo importado, acho que da Argentina. Acho que é. Não é mais produzido aqui no Brasil, isso aqui eu não lembro, tá vendo? Acho que é a Argentina que tá vindo. Cara. Então, você vê, um pensamento prático, que nós temos o quê? Sei lá, de cada 100 itens que temos aqui, 3 ou 4 são fabricados no Brasil, né? Tudo importado. É bizarro, é verdade. Agora, se fosse, por exemplo, uma estante de calçados, Para criar meu armário, é verdade. Aí seria invertida a situação, né? Por isso que depende da situação, depende do produto que você vai fazer. Se vale a pena fabricar aqui ou importar. Não, a própria Lego, que a gente já fez um vídeo sobre, a gente vê que eles tinham 4 fábricas no mundo. São 4 fábricas. Deu na China. Nenhuma na China. Deu na China. Nenhuma na China, é isso que eu ia falar. Eles tinham 4, 5 fábricas no mundo, mas não tem nenhuma na China. Sim. Mas é que tá, mas é que eles trabalharam muito bem no brand deles. Tipo, eu não tô vendo o produto, cara. Então, porque é engraçado, a gente tem até falando, né? Já falar aqui, todo mundo conhece. A Lepin. A Lepin é uma marca que Concorrência da copia, ela copia na caruda. Ela pega. Cara, eu lembro quando lançou essa nave que eu queria muito do Star Wars, a Millennium Falcon. Cara, foi assim, lançou, falei, puta, fui ver o custo dela. Cara, deu acho que nem um mês de procura minha, menos do que isso. De repente surgiu lá a marca Lepin, eu fui olhar, ué, quando eu tô falando da Lepin, tem vários que são clones, cara, mas a Lepin é algo surreal. Assim, primeiro que é igual. É igual. E eu tinha um outro produtinho pequeno que era da Lepin, assim, impressionante, é igual. Só não tem um escrito Lego. Parece que os caras pegam a pecinha, copiam, tá ligado? E montam, e tem um manualzinho e tal. E, cara, igualzinho. A questão era justamente essa precisão, né? Às vezes uma pecinha não grudava direito, mas, meu, impressionante, né? Fabricado na China. O que eu quero dizer é assim, talvez desse para eles baixarem o custo, sim, sem o custo tão alto, tá? Não precisa ficar, que esse aqui custava, acho que paguei 1.300, a da Lepin custava R$ 400. Tá. Mesma quantidade de peça, mesma coisa. Mas daria para eles chegarem em 700 com a mesma qualidade, né? Mas aí tem esse... Isso aí também é uma coisa importante, né? Ah, sim. No caso da Lego, realmente é um caso muito especial. Primeiro, assim, a brand dos caras, assim, é fenomenal. Os caras sabem trabalhar o brand, assim, de forma, assim, descomunal. Então, tipo, não é interessante para eles fabricar na China, porque, tipo, eu não tô vendendo pecinha de montar. Não tô vendo peça plástica, Eu né? não tô vendendo peça plástica, sabe? Eu tô vendendo o produto, uma réplica do Star Wars homologada pelo George Lucas. Sim. Né? Então, Que isso aí também vai empilhando, né, no custo, né? sim, isso faz parte do culto. Eu lembro que tipo, Marvel, Star Wars, agora os caras falam, quem que foi? Eu não lembro se eu tô viajando, eu li em algum lugar que o cara paga 2 vezes. Ele paga para Disney e para Star Wars. Para bandeira Disney e bandeira Star Wars. Porque um é a Disney, o outro é Star Wars. Assim como é Marvel e Disney, tá ligado? Ele paga para os dois. Não, é possível, mas assim, agrega valor no produto, ele bota no custo, aumenta o seu preço de venda, um abraço, o pessoal compra, um abraço. Não compro tanto assim. Não é viciado. Eu sou viciado. É ridículo, chega a ser ridículo, verdade. Mas acho que é isso, cara. Que outras coisas que você acha interessante a gente. Você acha legal, assim, que a gente não tocou nesse ponto de importação? Olha, eu acho que assim, não importa de onde você... Não importa, não entendi. Não importa onde vai ser feito produto, sabe? Eu acho que se você tem um mercado consumidor... Ele cortou a trocadilho porque foi muito ruim. Não sei se você tem pegada, né? Mas eu quis dar uma disfarçada. Eu já assumi que eu sou assim. Mas não importa de onde venha, desde que haja como consumidor e o custo seja viável, cara, enfia. E como saber para o consumidor, cara? Como saber para o consumidor? A pergunta para a mensagem. Consultoria. Para pesquisa, assim, é que tem muita ferramenta hoje em dia que não permite você fazer de pesquisa, né? Mas é como eu te falei. Mas isso não é a pergunta para o designer, a gente tá aí para isso. Lógico. Mas fazendo shopping de preços, né? Fazendo benchmarking, para você saber se o preço tudo é viável ou não. Mas também tem questão de procura, variação, momento. É foda, porque
uma coisa que eu penso assim, tudo bem, você vai lançar um produto no mercado, às vezes você está dentro de uma onda, assim, em moda, né, no universo da moda, descobri que a palavra onda significa um momento, assim, que vai acontecer e vai acabar. Depois vai se transformar em tendência ou não, né? Em algumas outras terminologias, até no estudo mais histórico, quando você fala onda, você fala de um grande momento, uma onda que aconteceu, que deu uma influência. Em moda pode ser 3 meses uma onda, tipo, roxo, virou onda, sumiu, né? Isso aí também é uma briga sempre, né? Não tem jeito, ninguém faz mágica. Não, ninguém. Né? Um exemplo que eu já vi amigos meus fazendo, aquele pode selfie. Pode selfie o quê? Foi uns 10, 7 anos. O pau de Pode selfie, 6 anos, né? O cara veio a onda, o cara comprou o pau de selfie, vendeu a horrores, o preço que queria, chegou no momento que ninguém mais queria comprar. É o spinner, né? Spinner. Spinner é um outro. Spinner, Depois algo mais recente, spinner também é outra coisa. Chegava a vender, eu cheguei e comprei spinner por R$40. Não, eu cheguei a ver spinner por 120. Então, eu paguei por R$40. Hoje em dia nem por R$5 você compra. Não, cara, eu fui comprar um Lego numa. E esse foi dar de presente, não foi nem meu, não foi nem pra mim. Numa ReHap, e tinha a caixinha de spinner. Ela falou: não quero, mas spinner por R$1. Justamente. Sobrou do estoque lá, o cara tem E era esse spinner de 40 pau, era daí. Não, justamente, sabe? Então, tipo, tem E outro dia mesmo, tá falando de 5 meses atrás. Assim. Ficou, meu, muito spinner. Não sei. O cara fez. Agora, se o cara é esperto, entendeu? Pô, tem uma onda, vou ganhar em cima desse e depois vou parar. Né? Tem que ter essa acessibilidade também, porque não é pra sempre. Tá? Não é pra sempre coisa vai vender pra caramba, sem fim. E como é que você faz uma empresa igual a Lego? A Estrela não, né? Os programas da Lego, assim, daí fazem vender assim. Cara, brand, sabe? Fazer um bom trabalho de branding, fazer uma marca, criar produtos realmente relevantes, sabe? Então você vê assim, a Lego não vende produto, sabe? Não vende, vende experiência. Olha o detalhe, o nível de detalhe para esse experiência que vocês estão vendo aqui, essa Space Shuttle. ônibus espacial. Olha o nível de detalhe. Sabe? Se a Lego não se preocupasse por isso, não seria a Lego hoje. Sim. Sabe? Então, experiência, marca, produto, cara, ele está na terceira, quarta categoria do grau de nível de prioridade que a Lego tem. Sim, sabe? É isso que tem que... E é muito louco, porque pra gente que analisa, isso já aconteceu, pessoas mais velhas comentarem esse vídeo aí, se vocês procurarem lá no nosso canal, vocês vão ver lá no canal do YouTube, para quem está ouvindo pelo agregadores, Spotify, assim por diante, Deezer e tal, mas no YouTube tem lá, né, um vídeo da gente falando sobre a Lego, comentando, né, depois como é que é a produção, tem lá falando onde estão as fábricas, e daí tem uma coisa que eu comento, que a gente vê que é o grau de precisão que tem nas peças, assim, o grau de precisão na fabricação, meu. Peças, assim, muito mais precisas do que tem nessa coisa aqui, tá? Isso aqui é um Samsung que é muito bem feito, né, em relação a plástico, acabamento insano, assim. E até foi a minha cunhada, foi minha cunhada, foi uma outra pessoa também comentou, falou, cara, eu não sabia que a Lego era tão precisa. Aí eu entendi porque é aquela cara. Eu falei, não tem só isso, tem toda essa coisa, mas, meu, você pega uma peça, realmente, essa brincadeira de falar, uma peça do meu pai, eu encaixo até hoje. Eu até tenho uma peça que eu ganhei quando eu tinha 7 anos de idade. E, cara, isso dá 35 anos de vida, a peça até mais, né? Eu encaixo até hoje, encaixa essa precisão, dessa qualidade, que se mantém, né? Nunca é uma coisa só. Né? É meio óbvio, né? O produto também fica assim. Eu acho que a gente chegou no nível da marca espiritual, da percepção, né? Que assim, cara, produzir com boa qualidade é o mínimo que você faz, porra, né? Tipo. Se é um produto, se você deseja que o produto seja atemporal, né? Qualidade é o mínimo que você espera mínimo, né? de um produto. É alguma coisa que você está fazendo. Agora, e mercado sazonal, vale a pena? Sazonal? Tanto quanto para produzir lá. Então, por exemplo, sazonal. Tipo, eu vou vender. Lembra, tinha uma loja em São Paulo que era a Nathalie. A Nathalie. Só de Natal era o ano todo, mas tinha o sazonal que era assim, bombava. Vale a pena produzir, vale a pena fazer. Você tem que ser sazonal em vários momentos do ano, entendeu? Por exemplo, como trabalhar com isso? Então para importação, exportação, produção. Nathalie existia uma lenda, né? Tinha uma lenda de que o dono da Nathalie viajava 3 meses do ano passeando, 3 meses do ano comprando, 3 meses do ano recebendo e 3 meses do ano vendendo. Só no Natal. Existe essa lenda. Desculpa, 4 vezes ao ano viajando, passeando, 4 meses do ano comprando
e 4 meses no ano vendendo. Uhum. O resto, ele era isso, a vida dele era esse. Tanto é que a loja dele sempre abria e depois fechava, e parece que ela sempre alugava por períodos curtos, de Natal, durante o período pós-Natal. Foi ali nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, né? Existem várias lojas, né? Tinha É várias verdade, lojas. dos Estados Unidos, É. Então ele tinha essa lenda de fazer. Agora, se isso era viável, não sei. Não sei se é viável. Mas sazonal, eu tenho uma preferência em produto nacional. Fabricação nacional. Se Quando é for sazonal. sazonal. Eu tenho preferência que é mais assim, é mais garantido, é mais você está ali, você consegue cobrar de certa forma. Então, isso é uma preferência. Se não tiver preferência, se não tiver como, tem que ser realmente importado, tem que ser muito bem planejado. Diferente de um promocional, que você pode planejar muito tempo antes e de repente até produzir na China. Sim, Que o McDonald's faz, que... promocional sim. Agora, sazonal, eu tenho essa. Deixa eu ver porque se não existe como, tem que ser muito bem planejado, porque existem vários fatores que você tem importação. Né? Tem furacão no mar, que atrasa o entrega no navio. De repente tem greve no porto, atrapalha. De repente tem. Só lembrar que aconteceu com os caminhões aqui, prejudicou a própria. Sim. Cara, o Mercado Livre está no Brasil, distribuindo no Brasil e a Amazon, cara, que tem toda a logística, caralho. Sim, foi afetado. Justamente, todos esses, digamos assim, o risco de você não conseguir chegar a receber seu produto a tempo na importação é maior do que fabricação nacional. O risco maior, tá? O número de variáveis é muito maior do que fabricação Que merda que pode dar, ou seja, o número de merda que pode dar é maior. maior. O número de problemas é maior, muito maior, tá? Muito maior. Câmbio, alfândega, sei lá, furacão, lockdown, não sei o que, cara, é maior. Tem que ser maior. Por isso que também deveria em consideração que o nacional deve preferir fabricar no mesmo com um custo maior que trazer de fora. Porque daí também tem que alinhar todos esses impactos. Assim. O que mais? Tem mais alguma coisa? Isso é isso, né? Barreira polegária, para ver se vale a pena ou não importar. Eu acho que basicamente são esses fatores que têm que ser observados. Se for fabricar aqui no Brasil, ou fabricar lá, ou importar. Tá. Gente, a gente não é nada contra um ou outro, tá bom? A gente quer o melhor para as pessoas que trabalham com a gente, nossos clientes, né? A gente quer o melhor para eles. Sim. Né? Inclusive, a gente importado, fabricado no Brasil, isso é o estudo do nosso projeto para mostrar. Inclusive, a gente tem alguns projetos, né? A gente vê a relação do budget do cliente, né? A gente vê muito, quanto de investimento que você tem, de aporte que você vai fazer para rodar o primeiro lote, para rodar o primeiro momento da empresa, né? Quando você tem fôlego para aquele payback, né? Do produto. Puta, vamos fazer no Brasil que fica mais fácil controle, aproximação, quantidade e tal, não sei o que lá. Planejando, depois produzir na China, né? A gente faz muito dessa jogada. Quando o que acontece muito, alguns clientes que a gente tem, eu diria até metade, né? Dos clientes que a gente tem, eles estão começando uma empresa, né? E daí eles pedem ajuda para a gente tanto criar quanto desenvolver e também desenvolver esse know-how aí de fabricação de uma coisa mais plausível ali. E daí a gente até fala, né, que a estratégia é primeiro, médio, curto e longo prazo, de verdade, né? Então, curto prazo, né? A gente está falando durante 3 anos, ou nos primeiros 3 anos ali que se abriu, ou 4 anos, começar a produzir aqui, ter um controle, entender, começar a ter o retorno, e daí sim investir lá fora até para você entender a flutuação do mercado, né? Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que o design tem que se preocupar com produção? O que tem a ver? É o papel dele. É fundamental. Porque design é projeto. O cara me pegou na pegadinha. Ainda tomei um susto agora. Eu falei, caralho, mano. Não, é obrigação, porra. É nossa. Cara. Não, sim. Não, justamente. Essa brincadeira que eu tô falando no book é que design é muito visto como desenho produto bonito, né? Produto bonito. Assim, então, mas não deve se confundir com isso. Né? A gente pensa toda na cadeia. Tá? Prioridade de produção, custo, dependendo do caso, mercado consumidor, né? Cadeia também, a gente também estuda a cadeia também de produção, tudo isso é nosso papel para poder entregar para o cliente um produto que seja que tenha um sucesso maior, uma chance de sucesso maior de outra forma. Tá? Sem ficar onerando custo nem nada, né? Até para a gente falar aquela coisa, né? Você está fazendo investimento, porra, no projeto, você não tem que entrar como custo. Sim, justamente, designer também é projetista, tá? Então, isso... Na verdade, é projetista, né? Afinal, porra. Mas é isso. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o importante é isso mesmo. Deixar claro que não é... é melhor produzir no Brasil, produzir na China.
Ou aquele outro preconceito, fazer o produto no Brasil, efetivamente. Aí eu vou falar um negócio muito particular meu, né? Assim, eu acho que o mundo já globalizou, né? Então, eu acho que essas diferenças entre territoriais aí, eu acho que ser nacionalista e essas coisas, vai muito do espírito da pessoa do que necessariamente produzir tudo no Brasil ou não. É o que ele está fazendo, né? Como ele está fazendo, nacionalismo, ou de qualquer país, né? A gente está falando. Que o mundo ficou globalizado pra caramba. Então, pensar na logística mesmo. Se produzir na China é melhor, porque daí você traz, você consegue viabilizar melhor produtos para muito mais pessoas, ou vice-versa, ou sabe? Eu acho que a questão é estudo de mercado por mercado, né? O estilo tem a ver também com o produto, como o professor colocou muito bem na indústria da calçadista brasileira. Puta, vale a pena fazer no Brasil, porque os caras têm todo o know-how e, cara, tá próximo, que é a cadeia que você falou lá, que é isso. Né? A China se desenvolveu pra caramba, cara. Eu lembro da época da China que era realmente produtinho de plástico, né? Que vinha, assim, produto de plástico que vinha, que era aquele produtinho tosco. Como os caras começaram a se desenvolver e, meu, eles estão mandando tecnologia, cara, né? Eu lembro quando vinha realmente da China, era coisa de plástico, né? Era só uns brinquedinhos, umas coisinhas meio besta, e agora, cara, vem isso aqui, tá ligado? Isso aqui, que é um puta produto líder que eu acho excelente produto de mercado, né? A Xiaomi. E é engraçado conversando com algumas pessoas, tem amigos lá que moram lá, né? Do Kleber e coisa que trabalha na indústria automotiva, falou, cara, isso é uma das empresas, cara. Tem a Huawei, tem a Xiaomi, tem. Eu lembro que era uma indústria de. Tem a Vivo, a Vivo agora que aparece na propaganda da Copa do Mundo. É verdade, é verdade. Smartphone, fabrica smartphone. É verdade. O que foi? Acho que foi a Xiaomi ou a Huawei. Tem carro na China. Tem carro lá. Tem carro. Eles já desenvolveram um carro para Hawaii, que eles fazem tecnologia de. Como é que fala? Porque na China tem várias cidades. Inclusive a cidade que ele está. Smart City, né? Várias smart cities, cara, que assim, não pode entrar com carro de combustível no centro da cidade. É só elétrico. E assim, moto é 100%. Então, ou é elétrico, você não entra dentro da cidade. Não pode ser mais uma combustão. E eles estavam desenvolvendo um carrinho e acho que era uma moto para Hawaii, entendeu? Que era. E assim, mercado chinês, né? Não precisa ir tão longe, até porque o próprio. Como é o nome? O filme lá do foi feito para o mercado chinês. O da Marvel. Shang-Chi. Shang-Chi foi. Né? Sim. Que respeitaram várias coisas. Respeitaram língua, respeitaram muita coisa, né? Respeitaram várias coisas. Não deram aquele whitewash. Não, isso eles realmente foi voltado ao mercado chinês. Daí foi uma grata surpresa, né? O filme muito bem recebido, não só lá, mas aqui também, no Ocidente, também foi muito bem recebido. Então ninguém tinha muita expectativa e acabou sendo positivo. Beleza. Então é isso. Song, valeu mais uma vez, cara. Valeu. Não sei se deixa alguma coisa ou não, mas é isso, galera. Não esquece de seguir a gente nos nossos canais. Podcast, cara, a gente tá conversando com tanta gente legal, ó. Eu tô pegando pessoas falando assim, eu queria entrar nos alunos meus, que aluno é o mais cabaço, né? É o que mais quer saber, é o que menos procura. Dou aula para esses alunos, isso é bronca para eles mesmo. Já peguei 3 tipos desse jeito. Eu queria saber como entrar no mercado de game. Falei, se eu ouviu algum podcast, eu tenho 5 podcasts só falando sobre caras voadores que estão no mercado de game, né? Não ouvi. Falei, pô, velho. Tem um monte de coisa. Ainda bem que adolescente acaba, né? Ele fica velho, cresce e... Mas é engraçado isso, cara. É muito engraçado isso. Pô, é isso aí, galera. Não esquece de ouvir. Dá joinha aí, que pra gente é importante, no YouTube. Cara, aperte o sininho para receber notificação, acompanha a gente aí nos podcasts. E agora eu e o Som, a gente vai começar a fazer mais alguns podcasts aí. Vamos ver se uma vez por mês a gente consegue trazer um assunto. Se tiver a fim de colocar um assunto aí que queira debater, vamos debater aí dentro do universo design, negócio, tecnologia, que a gente fala, inovações. Design, negócio e inovação. Tá? Que a gente fala bastante sobre isso para discutir. A gente está aqui para justamente bater esse papo aí. Pelo menos vamos tentar uma vez por mês bater esse papo aí e criar um podcast bacana, beleza? Então é isso aí. Valeu. Gente, estou um pouco convidado bem, tá? Às vezes estou esquecido. Beleza? Obrigado mais uma vez, segue a gente, tá? E fala o que você acha, se você vê algum assunto que a gente converse. Coloca embaixo, comentário importante, tá? De novo, eu tô falando bastante em alguns vídeos. Comenta aí embaixo, meu. Os caras estão mandando, WhatsApp fica tocando quase que o dia inteiro, falando, que vídeo legal, que não sei o que lá. Comenta aí embaixo. Pode ser importante pro que a gente faz pro YouTube e o podcast.
Beleza? Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.